Graça e paz, povo de Deus, passando aqui para liberar uma palavra do Senhor para o teu coração. E a palavra de hoje que nós vamos deixar é tratando sobre processos no deserto. E por que não falar de Jesus quando foi conduzido pelo Espírito ao deserto? A palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, dos seus versículos 1 em diante, vai falar conosco. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui está a palavra de Deus nesta noite. Diante do processo que você está vivendo, o Senhor quer falar com você que o deserto não é o teu lugar de moradia. O deserto é lugar de passagem. Você passará por ele dentro do processo, porque é no processo que você vai aprender a estar diante do propósito que Deus escolheu e designou para a tua vida. Então nós podemos ver dentro desta palavra que Satanás, ele, de todas as formas, ele fez fazer Jesus cometer algum erro. De todas as formas, o inimigo, ele tentou usar a sua armadilha. E qual foi a armadilha? Se tu és. Nós podemos ver várias vezes esta armadilha do inimigo tentando confundir a Jesus. Se tu és. Porque ele tenta confundir a Jesus com esta palavra: se tu és, transforma esta pedra. Se tu és, suba ao monte e desça deste monte abaixo. Porque o inimigo tenta de todas as formas, dentro desse texto, confundir a Jesus, se Jesus já era o que ele é. Nada poderia submeter ou destinar outra intimidade ou outra autoridade de ousadia em determinado tempo daquilo que Jesus representava dentro desse texto. Porque por si ele era Jesus, ele era Deus, ele era o Todo-Poderoso. E o inimigo, ele agora, vendo Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto, o inimigo, ele tenta confundir a Jesus com esta palavra. Mas Jesus já era Senhor. Ele estava ali, ele sabia qual era o processo dele. Porque o processo dele ali era o processo dele ser levado à cruz. E ele entendia o propósito do processo. E o inimigo tenta confundir a Jesus no teu momento de fragilidade. O inimigo tenta confundir a Jesus no teu momento aonde Jesus teve fome. E não é diferente comigo e contigo. Porque quantas das vezes é no meio da nossa fragilidade, é no meio da nossa dor, é no meio da nossa escassez, é no meio do nosso deserto e do nosso processo que o inimigo vem nos tentar para que nós possamos confundir a identidade que Deus já determinou em nós. E aqui nós podemos ver que não foi diferente lá no início, quando Satanás tenta confundir, quando Satanás vai de encontro a Eva e a Adão. Não foi diferente, porque da mesma forma que ele tentou a confundir a Jesus no deserto, nós podemos ver lá no início da Escritura, o inimigo também confundindo a Eva. E nós podemos ver que é no momento da nossa fragilidade que ele vem
para tentar alguma coisa em nós. Mas nós podemos vencer a todos os desafios quando nós somos levados e conduzidos por Jesus. Porque o processo que Jesus nos permite estar não é para permanecermos, mas é uma passagem para identificarmos um chamado que Ele tem em nós. E não foi diferente com Jesus. E nós só podemos pertencer a um dos dois reinos, ou ao reino de Deus, ou ao reino de Satanás. Não tem como pertencer a um e a outro. Eu tenho que saber me desigualar daquilo que não cabe a mim. Qual é o reino que eu pertenço? Qual é o reino que eu estou servindo? E Jesus estar aqui tratando conosco que o deserto só é um lugar de passagem, mas não é um lugar designado que Ele escolheu para nós estarmos. Se nós olharmos dentro desse texto, nós vamos ver que deserto vai tratar conosco de um lugar inóspito, de um lugar sem atrativo algum, de um lugar aonde nós podemos ver que é lugar de escorpiões, lugar de víboras, lugar de cobras. Deserto é lugar que traz medo. Mas Jesus, Ele em todo tempo, Ele quer mostrar para nós que nós não devemos temer àquele que nos designou a tua obra. Então, em nome de Jesus, seja qual for o teu processo, o Senhor está dizendo a você, neste momento, você tem uma identidade. Jesus está contigo e você não está só neste processo. Neste deserto, você foi liberado para passar e não para moradia. Tome posse desta palavra e receba do Senhor e faça parte deste reino aonde Jesus está designando para a tua vida nesta noite. Tome posse desta palavra e que Deus te abençoe na autoridade do Espírito. Em nome de Jesus.